E pedir que o Senhor abra os nossos corações, nossas mentes, para que possamos compreender, entender, absorver, e que possamos digerir, e que a palavra crie raízes profundas em nossos corações e traga uma libertação. Que mentes cauterizadas sejam libertas, que fortalezas sejam quebradas e destruídas, e que possamos, Senhor Deus, ser edificados em nome do Senhor Jesus. Amém. Elian, vamos fazer só uma canção aqui, por favor? Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é, Senhor. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo é o seu, Senhor. Nome sobre todo é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantamos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declaramos mais uma vez ao Senhor, só Ele que é digno. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o céu. Sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, Senhor. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. E quão grande é o meu Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, Jesus. É por isso que estamos nessa noite prostrados diante da tua santa presença, declarando que o Senhor tem a primazia, declarando que o Senhor é a prioridade,
declarando que Tu és o único, incomparável, inigualável. Não existe alguém na face da terra que possa nos amar tanto como o Senhor nos ama. Não existe alguém na face da terra que nos conheça tão bem como o Senhor nos conhece. Não existe alguém que tenha derramado a sua vida em sacrifício por nós, como o Senhor tem feito, como o Senhor fez. Não existe alguém que interceda por nós dia e noite, noite e dia, como o Senhor intercede. Não existe alguém que conheça as nossas dores como o Senhor conhece. E não existe alguém que lute pelo nosso êxito e pela nossa transformação como o Senhor luta. É por isso que nós nos levantamos hoje, damos a Ti toda a glória e toda a honra. Damos a Ti o louvor, damos a Ti a glória que é devida ao Teu nome. E dizemos, Senhor, Tu tens a primazia no nosso meio. Assenta-te no Teu trono e reina sobre nós. Assenta-te no Teu trono e reina sobre cada pessoa aqui presente. Reina sobre cada família. Estabelece o Teu reino, assim como Ele é estabelecido nos céus e manifesto nos céus. Nós pedimos que cada família venha ter o reino de Deus estabelecido em seus lares. Nós oramos que cada coração seja um altar do Teu trono, Senhor, para viver a Tua glória, a glória manifesta. Nós oramos e pedimos, Senhor, que não haja outro desejo em nós, a não ser Te servir e Te amar. Que não haja outra vontade em nossas vidas, a não ser viver para Ti todos os nossos dias, dando a Ti o que temos de melhor, dando a Ti a nossa própria vida, dando a Ti o nosso louvor, dando a Ti o nosso fôlego. Por isso, Espírito Santo, exalta Jesus nesse dia, exalta Jesus aqui nesse lugar. Revela o coração de cada pessoa aqui, Espírito Santo, quem Jesus é. Revela a cada pessoa nessa noite que elas não precisam de dinheiro, elas não precisam de uma cura física, elas não estão precisando de uma cura emocional, elas não estão precisando de um marido melhor, de uma esposa melhor, elas não estão precisando de filhos, elas estão precisando de Jesus, porque só o Senhor preenche os nossos corações. Oh Espírito Santo, vem nessa noite. Vem nessa noite, abre o céu sobre nós e nos faz enxergar o quanto somos necessitados de Ti, Espírito Santo. O quanto necessitamos te conhecer, como a palavra diz. Se tem uma coisa que nós devemos nos gloriar, nos gloriemos em conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo. Então, Senhor, abre os nossos olhos para Te ver, abre os nossos olhos nessa noite para Te ver, abre os nossos ouvidos para Te ouvir. Senhor, quebranta o nosso coração para receber a mensagem que vai vir e trazer conserto, que vai vir trazer alento, que vai vir trazer alinhamento, que vai trazer cura, que vai trazer maturidade. Oh, muda a atmosfera desse ambiente, Senhor. Vem aqui com os Teus anjos, com a Tua glória, e nós queremos estar assentados, cercados, Senhor, pelas hostes celestiais, pelos Teus anjos, Teus ministros, Senhor. Enquanto nós ouvimos a Tua palavra, vai trazendo libertação, vai calando a voz do inimigo, Senhor, no coração de pessoas, na mente de pessoas, e vai resgatando e restaurando a identidade de cada um de nós como filhos de Deus. Vai restaurando a nossa identidade nessa noite, Senhor. E começamos dizendo: queremos sair do trono que é do Senhor. Nós queremos nos levantar do trono que é do Senhor, e nós queremos nos prostrar aos Teus pés e dizer: tome a chave das nossas vidas, tome a chave dos nossos corações. Que esse cetro que a gente tomou do Senhor, nós devolvemos agora e dizemos: reine sobre nós, reine sobre tudo que tem a ver conosco. E nós queremos, Senhor, tirar o foco de nós, tirar o foco do nosso próprio umbigo, da nossa própria dor, da nossa própria miséria, e simplesmente exaltar aquele que é digno, porque quando o Senhor é exaltado, tudo entra no eixo, tudo entra em alinhamento, tudo entra em ordem. Aleluia. Sobre todo nome é o céu, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande
sobre todo nome é o seu Senhor, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, bem suave, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o... Faça dele o Senhor da sua vida. Coloque ele no primeiro lugar. Dê a ele o lugar de primazia. Diga a ele: reina sobre mim, sobre a minha família, Senhor. Diga a ele: vem reinar sobre as minhas finanças, vem reinar sobre as minhas emoções. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com a sua própria oração, com a sua própria boca, convide a Jesus. Convide a Ele para se assentar no trono da sua vida, que está dentro do seu coração. Convide a Ele para assumir a primazia no seu casamento, nas suas finanças. Porque certamente, se Jesus estiver no trono da sua casa, da sua vida, tudo vai entrar em ordem, tudo vai entrar em alinhamento, tudo vai entrar em alinhamento. Deixe Ele alinhar tudo, deixe Ele alinhar tudo. Oh, aleluia, Jesus. Vem, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar em nós. Toma o teu lugar em nós. Respire bem fundo, queridos. Inspire. Deixe com que o seu coração se encha, os seus pulmões se encham de fôlego, e que tudo em você louve ao bendito nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus que é digno de honra e de glória. Aleluia. Aleluia. Deus sempre está presente onde Ele é adorado. Onde existe adoração, Deus se manifesta. E eu quero dar uma dica de início aqui. Seja um adorador no dia a dia. Os seus problemas se resolvem quando você adora. A sua vida se organiza quando você adora, quando você louva. Seja um adorador no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Não permita que da sua boca saiam palavras de maldição, palavras de desgraças, palavras de desordem, porque aquilo que você declara é aquilo que acontece na sua vida. Mas quando você louva a Deus, estabelece o Senhor, o senhorio dele, o governo dele é estabelecido sobre você. Amém? Glória a Deus. E Deus está aqui nessa noite. E hoje nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos conversar sobre paternidade, sobre legado e sobre destino. Esse é um tema que eu venho desenvolvendo há muitos anos. Há muitos anos. Talvez mais de 22 anos, não é isso, Anny? Mais de 22 anos. É uma matéria que para mim eu gosto de falar a respeito, eu converso a respeito. E eu quero dizer que com certeza o Senhor vai falar conosco hoje. E o objetivo dessa mensagem, o objetivo dessa palavra nessa noite é único. É ajudar você a compreender que Deus não gerou você para viver o resto da sua vida como um menino, como uma criança. Deus gerou você conforme a imagem e semelhança dele, para que você possa desfrutar das mesmas coisas que ele desfruta, para que você possa experimentar as mesmas coisas que Deus experimenta. O que nós vamos hoje expor e o que a gente vai estudar e perceber
trata acerca da mensagem central que Jesus veio trazer na terra. É uma mensagem forte, é uma mensagem confrontadora, é uma mensagem que chacoalha a gente. E se você não tiver com os ouvidos corretos para ouvir, você vai achar que eu estou contra você, e você vai achar que eu estou falando um pouquinho da sua vida, porque eu sei alguma coisa sobre você. Mas se você ouvir a palavra, pela essência, e deixar ela entrar no seu coração, e penetrar em alguns lugares que precisam de cura, você vai sair daqui hoje mais fortalecido, você vai sair daqui hoje mais curado, e você vai sair daqui mais renovado ainda, porque esse é o intuito. Quando a palavra é pregada, ela é pregada para quebrar o engano dos nossos olhos, e estabelecer a verdade que liberta. E quantos cristãos estão assentados nos bancos da igreja, e não têm uma vida de fato liberta, não têm uma vida de fato livre? Quantas pessoas nesse momento, e são milhões e milhares muitas vezes, espalhados ao redor da nossa nação, que se chamam pelo nome de Jesus, que se chamam pelo nome de evangélico, no entanto vive uma vida amarrada, uma vida presa, com algemas, uma vida com correntes, uma vida em prisões. Mas Jesus disse que Ele veio nos libertar verdadeiramente, e se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Não existe vantagem alguma, não existe benefício algum em vivermos presos, acorrentados, aprisionados. É por isso que a verdade, por isso que a palavra de Deus, ela vem para nos tirar desses calabouços, para nos arrancar desses lugares. Então eu vou tentar ser um pouquinho metódico nessa noite, porque é uma mensagem de ensino, e o ensino vem para alinhar o seu foco. Então eu quero subdividir essa mensagem paternidade em legado e falar sobre destino ou propósito. É a mesma coisa que a gente vai falar hoje à noite. E eu gostaria que você entendesse, porque se você compreende, se o Espírito Santo coloca no teu coração, você vai sair daqui uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Nós vamos começar a falar sobre a base que é paternidade. E essa é uma das bases que atingem vários lares, atingem vários corações. Então nós vamos começar estabelecendo que Deus é o nosso Pai, e que como Pai Ele nos ama. A grande verdade é que algumas pessoas tiveram um referencial paterno errado, ou um referencial paterno que não condizia com a função que um pai deveria desenvolver. Alguns pais foram abusivos, alguns pais lutavam contra os filhos, disputavam com os filhos. Alguns pais, ao invés de ensinar a verdade, ensinaram mentiras. Alguns pais não deram exemplos, alguns pais não tiveram a paciência que você talvez precisasse ter. Alguns pais não tiveram entendimento para entender o seu coração. Mas isso não muda o fato de que paternidade é a base para o bem-estar e o equilíbrio de toda a raça humana. Porque tudo começa nesse ambiente, um ambiente de paternidade. Então quando a gente fala sobre paternidade, a gente precisa observar e olhar na palavra, olhar nas escrituras. Porque Deus se revela como Pai, e todos aqueles que se relacionaram com Deus, se relacionaram com Ele como Pai. Algumas pessoas tiveram o privilégio de crescer num ambiente saudável, com bons pais, com bons princípios, com bons valores, mas eu preciso dizer que infelizmente essa é a minoria. Viajando por aí, ouvindo testemunhos de muita gente, essa é a minoria. A maioria de nós tivemos experiências traumáticas com relação à paternidade. E a maneira como a gente enxerga o nosso pai biológico pode sim interferir na maneira como nós enxergamos a Deus. E se o nosso foco, o nosso prisma, a nossa visão para o nosso pai biológico é uma visão deturpada sobre paternidade, a gente vai ter medo de se aproximar de Deus, a gente não vai conseguir se lançar nos braços de Deus, e é por isso que muitas pessoas vivem distante dele, porque não sabem o quanto é maravilhoso ser amados.
Algumas pessoas não conseguem ser amadas porque os pais biológicos, ou seu pai biológico, não as amaram. Elas não recebiam abraços, elas não tinham carinho, elas não recebiam palavra de afirmação. E por não receber palavra de afirmação, por não receber o amor que precisavam, elas entendem que Deus não está interessado com o bem-estar delas. Deus não está preocupado com o coração delas. Mas olha o que Paulo fala na carta aos Filipenses. Ele diz assim: o Deus de paz, Cristo Jesus guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, as vossas emoções em perfeita paz. É da vontade de Deus que você tenha paz. É da vontade de Deus que você viva em tranquilidade com você mesmo. É da vontade de Deus que você se resolva aqui dentro. Pessoas mal resolvidas internamente são pessoas que vivem desresolvidas aí fora. Pessoas quebradas aqui dentro são pessoas que quebram coisas aí fora. E não importa quantas oportunidades você tenha, você vai quebrar vez após vez após vez. Então qual é o objetivo da paternidade de Deus sobre nós? Restauração. Deus deseja restaurar você. Porque por mais que o seu pai tenha sido um excelente pai, Deus ainda está dizendo: eu vou além, eu sou muito mais do que o seu pai é. Ele diz que Ele conhece o teu coração, Ele diz que Ele conhece as suas dores, Ele diz que Ele pensa em você o tempo todo, Ele diz que Ele trabalha em função de você. Deus deseja revelar a paternidade dEle para você, porque através da paternidade de Deus a sua vida vai entrar em equilíbrio, a sua vida vai entrar em alinhamento. E quando eu digo vida, eu estou falando profissão, eu estou falando ministério, eu estou falando casamento, eu estou falando relacionamentos. É preciso que Deus venha então e restaure as nossas vidas. É preciso que Ele assuma o lugar que Ele iniciou a raça humana. É o Deus que gera. Então nós vamos pensar da seguinte maneira: a sua vida não é um acidente. A sua vida, ela tem uma razão, uma finalidade e um propósito. Deus criou você com um objetivo. Deus criou você para um propósito, e Deus criou você não por aquilo que você pode fazer por Ele, mas Ele criou você por amor. Ele ama você profundamente. Alguns de nós temos um coração um pouco deturpado com relação a isso, e nós não sabemos receber o amor, porque é inconcebível na nossa mente como alguém pode me dar algo e não querer em troca outra coisa. Só que Deus não está interessado no que você pode dar em troca para Ele. Deus não está interessado que você possa devolver algum dinheiro para Ele, que você possa buscá-lo mais. Ele está dizendo: eu quero que você esteja comigo porque você me ama, porque você entende que eu sou a melhor opção para você. A paternidade de Deus, ela se revela ao longo de toda a história. E a paternidade de Deus, quando ela passa a ser uma realidade na sua vida, ela passa a trazer curas específicas que todos nós precisamos. E que curas são essas? Primeira cura é a cura do coração. E essa cura do coração, quando eu falo a cura da alma, a cura das emoções, é a restauração da sua identidade, onde você começa a perceber em Deus quem você é, e você começa a entender a razão pela qual você vive. Isso é, Deus não quer que você viva de qualquer jeito. Deus não quer que você viva por viver. Ele quer dar uma razão para você. O que é que a palavra nos revela sobre isso em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3? Ela diz que Deus nos formou, nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, e que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Então nós vamos estabelecer o primeiro padrão, o primeiro ponto aqui. Primeiro princípio: eu e você, nós somos criação, feitura de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Você não foi fruto simplesmente do amor do seu pai ou da sua mãe. Você é fruto da vontade de Deus. Todos vocês que estão presentes aqui só existem porque Deus escolheu você. Dentre mais de 7 bilhões de pessoas, tem pessoas morrendo hoje
Milhares e milhares de pessoas que estão morrendo hoje, você está vivo ainda, porque Deus está dizendo: a minha obra em você ainda não acabou, eu ainda estou fazendo uma obra no seu coração, ainda estou gerando vida, ainda estou trazendo renovo sobre você. Então vamos lá, você é uma obra nas mãos de Deus, foi Ele quem criou você, e Ele não criou você porque você é um escravo dEle, Ele criou você para relacionamento com Ele. Relacionamento é o que a gente foge, porque no relacionamento as coisas precisam se alinhar. No relacionamento a gente precisa entender o que o outro fala. No relacionamento a gente se fere, mas a gente não quebra aliança. Um bom relacionamento, o objetivo de um bom relacionamento é cura, é trazer cura. E a gente começa a entender o que quais são os benefícios do relacionamento com Deus, quando a gente se relaciona com o corpo de Cristo. Isso é, se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Jesus disse assim, para os discípulos: como que vocês estão comigo até hoje? Vocês me perguntam quem eu sou? E vocês estão perguntando quem o Pai é. Como assim? Se você vê o Pai, você vê a mim. Se você vê a mim, você vê o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Jesus estava dizendo que ele tinha convicção da sua identidade, e que entre ele e o Pai não havia nenhuma diferença. Ele sabia de onde ele veio, porque Pai é aquele que gera, é aquele que nutre, é aquele que ensina, é aquele que levanta, é aquele que projeta. Então Jesus estava dizendo: eu sei quem eu sou, eu tenho o DNA do meu Pai, eu fui provido por Ele, eu fui nutrido por Ele, eu tenho o mesmo Espírito que Ele tem. Portanto, se você vê a mim, você vê o Pai. Jesus estava falando sobre um relacionamento de intimidade que os tornou semelhantes. Por isso que era possível olhar para Jesus e ver o Pai. Onde que a gente aplica isso em nossas vidas? É que alguns de nós não conseguem olhar para si pela ótica de Cristo. Então nós olhamos para nós pela ótica do mundo, pela ótica do nosso chefe, pela ótica de um líder, pela ótica de um amigo, pela ótica de um pai. E nem sempre a maneira como as pessoas olham para nós é a melhor maneira. Porque às vezes, Ivan, eu vou olhar para você e eu vou ver uma coisa, Deus vai ver outra coisa. Não importa o que eu fale, o que eu digo, a menos que eu esteja conectado com a vontade dEle, porque o que vale mesmo é o que Deus pensa e fala a seu respeito. Não é o que eu falo ao seu respeito. Se estiver alinhado, glória a Deus. Mas se um dia, por uma acaso, eu fale alguma coisa com relação a você, que machuque o seu coração, releve isso, porque não importa o que eu diga, independente da minha posição, importa o que Deus pensa sobre você. Então o que nós queremos é ter esse relacionamento a ponto de saber discernir quando Deus fala comigo e quando o diabo tenta falar comigo. Então é através dos relacionamentos no corpo de Cristo, servindo ao corpo de Cristo, se relacionando no corpo de Cristo, que nós vamos tendo uma experiência com Deus. Porque Deus se revela em Jesus e Jesus se revela na igreja. Repete comigo: Deus se revela em Jesus e Jesus se revela na igreja. Então, quando eu vivo vida de igreja, eu de fato estou vivendo as características da paternidade de Deus. É esse ambiente, é o irmão que está do seu lado, é o irmão que está sentado com você, às vezes a sua esposa, o seu esposo, o seu primo, às vezes é o seu líder, que está com você, que ajuda você a ter uma experiência real com Deus. Porque Deus precisa primeiro nos unir, conectar o nosso coração com o coração de Jesus. Jesus falou em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe um caminho para chegarmos até o Pai. Jesus estava ensinando, esse caminho é o Filho. Então nós não queremos chegar ao Pai simplesmente como uma criatura, como alguém que foi feito por Ele. Nós queremos nos apresentar ao Pai, nos relacionar com Ele como filhos. E filhos é uma coisa interessante. Filhos não precisam se preocupar com alimento, filhos não precisam se preocupar com a provisão de roupa, filhos não precisam se preocupar com os calçados, porque Deus, como Pai, que te conhece antes de você pedir e antes de você necessitar, Ele já
providenciou para você. Eu quero que você entenda isso. Quando você vive como filho, você não precisa mendigar e você não precisa viver ansioso, preocupado por nada. Porque o seu pai que criou você, que gerou você, ele vê a sua necessidade antes mesmo de você sequer falar. Porque ele conhece você. Aí eu vou trazer para nós que somos pais, no âmbito de filiação. Cara, eu tenho filhos. E às vezes a gente olha para os nossos filhos e existem algumas necessidades. Os nossos foram criados para ser missionários. Então assim, não tem problema, a calça rasgou, o tênis rasgou, a camisa rasgou. Cara, dá-se um jeito e a gente continua, não há problema. Eles foram criados para comer o que colocar na mesa. Os bichinhos gostam de comer coisa boa, tá? E comem coisa boa demais, mas se não tiver aquela coisa que eles mais amam, eles vão comer o que tiver na mesa. Mas eles não precisam se preocupar, porque nós estamos sempre nos antecipando como pais. Nós observamos como eles estão, nós observamos como estão os sapatos deles, como estão as roupas, as calças, e nós como pais fazemos o seguinte: tiramos de nós e damos para eles. Nós podemos dormir numa cama dura, mas eles vão dormir no colchão. Nós podemos dormir sem lençol, mas eles vão dormir aconchegados e vão dormir aquecidos. Nós podemos comer bem menos, mas quando se trata dos nossos filhos, cara, não tem problema, a gente está tranquilo, mas a gente dá mais para eles. Nós sacrificamos alguns benefícios que a gente poderia ter e a gente investe nele. Vai para um futebol, vai para o inglês, vai para isso, vai para aquilo outro. Porque quando nós nos vemos como pai, nós entendemos que a razão da nossa existência é o quê? Os nossos filhos. Nós vivemos em função dos nossos filhos. Você trabalha quando tem filho em função dos filhos. Você tenta estar bem em função dos filhos. O que é que a palavra nos ensina nos evangelhos? Se vocês que são pais e são maus, porque são terrenos, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Queridos, regozije-se diante do Senhor quando você ouvir tal verdade, porque o Senhor está dizendo para você: se você conseguir se enxergar como filho, você vai ter mais tempo de louvar, você vai ter mais tempo de adorar, e você vai ter mais sorriso no rosto, porque você vai entender que todas as coisas já foram providenciadas. Você vai entender que não existe ataque do inferno, do diabo, que possa alcançar você, porque Ele é o teu Pai, Ele te protege. Jeremias diz que Ele nos protege como uma galinha protege os seus pintinhos, nos coloca embaixo da asa. E vou dizer, vai mexer com os pintinhos embaixo da asa de uma galinha? Deus está dizendo, a ansiedade se resolve quando você começa a se enxergar pela ótica de Jesus, quando você começa a se ver como filho. Aí você não fica ansioso pelo dia de amanhã. O meu trabalho, meu Deus, como vai ser o meu trabalho? Pai, eu fui despedido e agora? Não te preocupa, louva e adora, porque aquele que criou você é fiel e verdadeiro e não deixará faltar nada para você, porque Ele é o teu Pai. A parte difícil aqui é a parte da confiança. Por que a parte da confiança? Porque confiança é algo conquistado em um relacionamento. Confiança se conquista à medida que a gente vive junto, à medida que a gente convive, à medida que a gente tem intimidade. A maioria de nós não temos intimidade com Deus. Nós temos intimidade com a religião. Nós sabemos a letra do hino, nós sabemos os versículos de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos na casa do tesouro e provai e vede que o Senhor é bom, eu repreenderei o devorador, a lagarta, a locusta, e aí vai, a gente sabe tudo. Mas a gente não conhece Deus de fato, e quando não existe intimidade, não há confiança. Repete comigo, se não existe intimidade, não existe confiança. Preciso ter intimidade. Pastor, mas eu quero ter intimidade com Deus, mas eu não consigo, eu tenho algumas barreiras aqui. Aí você quer, aí Deus é especialista, é expert em organizar o cenário para que você tenha intimidade com Ele, para que você o conheça mais de perto. E algumas vezes significa que Ele tira o controle da sua mão e Ele começa a governar a sua vida. E alguns de nós ficam maluquinhos da Silva quando a gente perde o controle e quando a gente coloca o controle na mão dele.
A gente fica ansioso, a gente fica desesperado, porque a gente acha que é a força do nosso braço, a gente acha que é a nossa inteligência, a gente acha que é a nossa sabedoria, e Deus está dizendo assim: sabe de nada, inocente, confia em mim, a tua força não dura muito tempo. Um pequeno vírus ou uma pequena bactéria pode derrubar você e deixar você em cima de uma cama. Então, preste atenção, não confia no teu braço, não confia nos carros e não confia nos cavalos. Glorie-se em confiar no Senhor. Porque se você está nele como filho, Ele está protegendo você, Ele está guardando você e livrando você de todo mal. Aí a gente pede: Senhor, eu quero ter experiência contigo, eu quero ter mais intimidade contigo. Ele tira o controle da sua mão, e aí Ele vai mudar você de emprego. E nesse período que você vai sair de um emprego para o outro emprego, meu Deus do céu, agora Deus veio contra mim, tirou o emprego, é o diabo se levantando, o chefe. Eu quero garantir uma coisa para você: Deus nunca tira algo de nós para nos dar algo pior. Porque o nosso Deus nos ensina que a vida com Ele é de fé em fé e de glória em glória. Isso é subindo, no sentido de: Deus, nós não vamos regredir para o que éramos, mas nós vamos progredir para aquilo que o Senhor é. Então Deus nunca vai tirar algo de você para permitir que você volte ao passado de novo, ter experiências negativas de novo e começar a viver oprimido novamente, porque Ele caminha com você de fé em fé e de glória em glória. Então por que nós ficamos ansiosos? Porque nós não acreditamos que de fato Deus tem o controle das nossas vidas. Nós não acreditamos que Ele é um Pai de amor. Nós não confiamos que Ele se importa conosco. Nós não confiamos que enquanto a gente dorme, que Ele está cuidando de nós. Preste atenção, você dorme à noite, 8 horas, 7 horas, 10 horas, não sei quanto você dorme, mas enquanto você dorme, a Bíblia diz que o Senhor está olhando, velando por você, Ele está cuidando da sua vida, Ele está pensando sobre você. Por que ansiedade? Por que nós nos desesperamos? Porque nós não confiamos que de fato Deus é o nosso Pai. Pastor, não é de todo ruim, porque não é que eu não queira confiar, é que eu não consigo confiar. Exatamente. É por isso que eu preciso falar para você: quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele vai vir para tirar o controle da sua mão e para deixar com que a sua organização se torne uma bagunça. Porque às vezes a sua organização é a bagunça para Ele, mas aquilo que para você vai ser uma bagunça vai ser a organização. Ele vai colocar tudo em ordem na sua vida quando você começar a confiar. O apóstolo Paulo disse que a gente não precisa viver angustiado, pelo contrário, regozije-se, alegrem-se no Senhor. Em todo tempo saia da sua boca palavras de louvor, porque Deus, Ele ama você, Deus tem cuidado de você, Ele tem conduzido a sua vida. E eu preciso trazer uma palavra de alerta, porque embora você tenha sido criado para ser filho, lembre-se que você tem escolha. Então tem pessoas, preste atenção, talvez eu possa explicar assim. Existem pessoas que nasceram de uma outra barriga e foram recebidas numa outra família. Chamamos isso de adoção. Recebeu o nome, recebeu a herança, recebeu tudo, ela está naquela família. Por mais que ela não tenha nascido naquela família, quando ela foi recebida e ela foi adotada e ela decidiu estar ali, ela se tornou de fato parte legítima daquela família. Mas nós temos pessoas que às vezes nascem de um ventre numa determinada família e nunca se vê como parte daquela família. Ela não é daquele lugar, ela não quer estar naquele lugar e ela vive longe daquela família. Preste atenção, não basta ter o mesmo DNA, tem que ter o compromisso de querer viver em família. Preste atenção, não basta ter o mesmo DNA, porque tem pessoas que têm o mesmo DNA, mas não vivem junto, não é família, não tem intimidade, não tem aliança. E o que o Senhor está dizendo para nós é que Ele quer nos ensinar a ser família. Ele quer trazer essa ideia, esse conceito para nós, que traz restauração às nossas vidas. Então, você tem uma escolha. Você pode ser filho de Deus, ou você pode escolher ser órfão. E o que é o órfão? Porque o filho é aquele que é projetado, o filho é aquele que é incluído, o filho é aquele que é abençoado, o filho é aquele que é herdeiro.
E o órfão? O órfão é aquele que não tem alguém por ele. O órfão é aquele que vive só. O órfão é aquele que vive independente. O órfão é aquele que não tem ninguém que fale, que ensine, ele não ouve ninguém, ele é independente. Então nós podemos, nesse ambiente de paternidade, aceitar a paternidade e ser restaurado, ou nós podemos rejeitar a paternidade e colher as consequências de viver uma vida de orfandade. Então vamos fazer uma transição para que você entenda. Porque até agora nós estamos falando sobre a bondade de Deus como Pai, a fidelidade de Deus como Pai para os filhos. Mas nem todos nós queremos viver como filhos de Deus. Porque se a gente desconfia de Deus, se a gente não confia nele, a gente muitas vezes abre mão de estar com ele, a gente está ficando longe. Quando a gente se dá por nós, a gente está vivendo como órfão, sentado no banco da igreja, se chamando de evangélico. Deus não quer tornar você evangélico, Deus quer tornar você filho. Deus não quer tornar você um religioso de carteirinha que sabe tudo. Deus quer colocar o Espírito Santo dele em você e testificar que você é filho dele, para que você seja herdeiro de fato. O órfão é independente, o órfão anda por si, o órfão não tem ninguém que cuide dele porque ele não aceita cuidado. O órfão não aceita que alguém possa dar uma orientação, possa trazer uma palavra, porque ele tem na cabeça dele que ele já sabe quem ele é, e ele sabe o que fazer da vida. E é aí onde as coisas acontecem. Porque na verdade o que acontece num coração órfão é que essa pessoa, ela tem medo de confiar e medo de ser amada. Porque em algum momento, provavelmente lá atrás, essa pessoa foi traída. Essa pessoa pode ter sido molestada por um pai ou por uma figura paterna. Quantas pessoas dentro das igrejas, na família, já foram sexualmente molestadas? Elas foram tocadas, foram roubadas da sua inocência. Então elas se fecharam e elas não, quando elas ouvem a palavra Deus é o seu pai, elas correm, elas fogem daquilo, porque elas têm medo. Então elas escolhem viver como órfãs. Eu conheço pessoas que têm prazer em dizer eu sou órfão, prazer em dizer que é órfão. Não existe, mas assim, a pessoa fala mesmo com a boca, não existe privilégio nisso, porque ser órfão é estar fora da bênção. Viver como órfão é não ter uma herança, viver como órfão é não ser cuidado. E quando a gente começa a ver as escrituras, a gente vê que Jesus veio para uma geração de órfãos que éramos nós. Estávamos perdidos, estávamos largados, não tínhamos um nome, não tínhamos herança, não tínhamos nada. E o Senhor envia Jesus para nos resgatar e nos levar de volta até a casa do Pai. Então nós éramos órfãos, não somos mais. Mas espera aí, a gente não pode só entender isso como uma verdade, a gente tem que viver. Porque filho não é aquele que diz que é filho. Quando você vê alguém dizendo eu sou filho, hein? Eu sou filho do rei, essa pessoa não sabe quem é. Pessoas que ficam constantemente tentando afirmar em palavras algo que ela diz eu sou isso, ela não é, porque ela não sabe o que é. Porque quem é não precisa estar declarando, quem é vive, quem é desfruta. É mais ou menos assim, ó. Você tem um filho e o seu filho está na rua andando e alguém diz assim, ei, tu não é filho dele não, hein? Não, cara, ele é meu pai, eu sou filho dele. Não, tu não é não, duvido que tu seja. O filho não vai tentar provar. Tá, cara, se você não acredita, sou eu que vou em casa dormir, sou eu que ando no carro com ele, sou eu que sento na perna dele, sou eu que como com ele, que vou no mercado. Então, problema teu que não acredita. Em outras palavras, o filho não precisa ficar declarando que é filho, ele simplesmente vive. Então Jesus chega nesse momento agora, o Espírito Santo para nós e diz assim, quem é você nesse cenário? Você é um filho que sabe e vive como filho? Ou você é alguém que sabe que é filho, mas não está vivendo como filho, está vivendo como órfão, está vivendo longe de Deus, está vivendo longe dessa paternidade? Pastor, o que é que Deus está querendo nos falar nessa noite? Ele está dizendo, eu gerei você, a sua vida não tem sentido algum sem mim, tudo com relação à sua vida eu sei antes de você nascer, os planos e os projetos eu gerei e escrevi a seu respeito, eu tenho propósitos que ainda não foram revelados, eu tenho vontades e desejos de liberar sobre você coisas que você ainda não possui.
eu amo você. Você não é um escravo, você é alguém que eu criei para ser semelhante a mim, livre nas suas emoções. E apenas uma coisa eu quero que você entenda: não importa o que você faça na sua vida, eu vou te amar para sempre. Isso é, não importa o tamanho do pecado, da transgressão que você cometa, Deus te ama simplesmente porque Ele te ama. Então, mesmo as pessoas que vivem como órfãs, mesmo as pessoas que não querem o amor do Pai, mesmo as pessoas que vivem independentemente, elas são amadas por Deus. A questão, ou o problema aqui não é Deus nos amar, ou Deus deixar de nos amar, que isso não acontece. A questão toda é a gente não receber esse amor, e não deixar esse amor vir sobre nós. Nós somos impacientes quando se trata do amor de Deus. Nós chegamos na igreja, nós olhamos o horário, meu Deus do céu, o pastor está pregando, já são 20h55 ali, pai, essa mensagem, pelo jeito, ele não falou ainda sobre legado e destino, então o negócio vai levar para mais tempo. Pai, me ajuda em nome de Jesus, que eu quero ver os melhores. Não quero hoje, eu não quero ver nada do Fantástico, porque não vai ser legal para alguns, né? A gente fica desesperado, a gente quer ter relacionamento, mas a gente tem medo. O controle na mão, Deus está dizendo: eu gerei você para se relacionar comigo. Nós vamos fazer uma transição aqui, porque essa é uma mensagem que eu tenho pregado bastante, mas eu quero trazer o entendimento. Todos vocês aqui são adultos, com exceção de alguns pré-adolescentes ou crianças que possam ter ficado no recinto. Quando você era menino, você fazia coisas de menino. Tá certo que alguns adultos ainda fazem coisas de menino, mas enfim, quando você era menino, você fazia coisas de menino. Aí Paulo diz: hoje eu sou um homem, eu faço coisas de homens, eu ajo como adulto. Essa é a dinâmica da vida. A dinâmica da vida é que você nasça, que você cresça e que você se desenvolva. O objetivo do Espírito Santo em nós, o objetivo da revelação que nós vamos recebendo, é nos tirar do estado que estamos e nos levar para lugares mais altos nele. Então Deus está dizendo para você: o objetivo é que você se desenvolva, o objetivo é que você seja um homem melhor, o objetivo é que você seja um filho melhor, que a gente cresça, que a gente alcance lugares mais altos. Então vamos pensar comigo: se esse é o objetivo de Deus, e nós fomos criados conforme a imagem e semelhança dele, o que é que Deus espera de nós? Será que Ele espera de nós que eu continue sendo um bebezinho, pedindo mamadeira, pedindo pirulito no braço dele? Pai, me dá isso aqui, eu estou precisando disso aqui. Existe tempo para isso. Existe tempo que a gente está buscando, que a gente está orando, que a gente está pedindo, mas Ele está dizendo: desenvolva-se, porque o meu principal objetivo é que você se pareça comigo, e que você receba meu coração paterno, e que você se torne pai, ou referencial de pai para outras pessoas. Se Deus colocou esse manto sobre mim, em algum momento eu posso debruçar a paternidade sobre pessoas, eu posso ensinar, eu posso ajudar pessoas a serem restauradas. Mas não é porque eu sou pastor que eu sou o único chamado para isso. Ele está dizendo: é uma família de muitos filhos, e todos esses filhos estão no processo de crescer e amadurecer. O Senhor está dizendo: seja filho, receba a paternidade, porque existem muitos outros que estão vivendo numa condição pior do que a sua, e que precisa que você demonstre quem de fato Deus é. É aí que nós fazemos essa transição. É onde nós olhamos para nós e nós precisamos nos fazer uma pergunta: espera aí, o que eu quero de tudo isso? Que tipo de vida eu quero viver até Jesus voltar? Eu quero ser meramente um filho que vai ficar o tempo todo esperando: Pai, em nome de Jesus, faz um milagre para pagar o meu cartão de crédito. Senhor, me ajuda esse mês aqui para comprar aquela bicicleta, aquele carro. Ele está dizendo: é muito pouco ser supridor de necessidades. Eu quero que você seja a reprodução do que eu sou para a humanidade. Eu quero que você seja um referencial de paternidade na sua casa. Eu quero que você seja um referencial de segurança. Porque, meu irmão, se tem alguém do teu lado que está fraquejando, se está caindo, quem sabe você é o canal que Deus quer usar para levantar e dizer: confia em Deus, eu tenho visto Deus fazer na minha vida, e Ele vai fazer na tua vida também. Você não precisa ser expert, você só precisa querer se desenvolver, você só precisa querer andar nos mesmos passos que o Pai anda em Jesus. E aí é onde a gente entra no tema legado.
Porque a paternidade de Deus não é para ser um assunto para a gente ficar ouvindo de tempos em tempos. A paternidade de Deus é a revelação da nossa identidade como filhos, para a gente se levantar, para a gente ser referencial em casa, para a gente ser referencial na nossa família. Homens, preste atenção, vocês que são homens, a maneira como você lida com os seus filhos, a maneira como você olha para eles, a maneira como você os disciplina, a maneira como você provê, a maneira como você conversa, pode interferir positiva ou negativamente quando eles forem crescer e se relacionar com Deus. Eu tenho certeza que à medida que você é pai e que você tenta demonstrar o coração de Deus, Deus também vai curando o teu coração e vai te dando graça, porque os seus filhos, como essa próxima geração, eles vão se levantar e eles vão ser o reflexo daquilo que você gerou neles. Legado. Paternidade gera, paternidade constrói, paternidade levanta, paternidade edifica, paternidade dá luz. Pai é aquele que dá nome. Quando o filho nasce, o pai dá nome. O nome revela a identidade aponta um destino. O pai é aquele que levanta o filho, que dá sentido. Presta atenção, porque muitos vão querer receber paternidade, muitos vão querer ouvir, mas muitos vão querer viver na orfandade. Mas o nosso papel é sempre demonstrar o coração do Pai. O nosso papel é dizer, não importa, se rejeitou, eu vou continuar orando para que um dia você receba a revelação, porque Jesus veio para restaurar a humanidade, para cobrir a terra com a glória dele. Legado. Então, se a paternidade gera em nós a identidade, o legado é o que a gente constrói ao longo da nossa história. Preste atenção, eu não vou falar aqui sobre isso tudo, mas legado e herança é diferente. Herança é o que você constrói para deixar para alguém. Ao longo da vida você trabalhou, você tem uma casa, você tem um carro, você tem um apartamento, você tem dívida, porque dívida também entra no ramo da herança, viu? Infelizmente alguns herdam o que não deveria, mas vamos lá, Deus vai mudar essa história, porque quando a gente anda como filho, a gente passa a ser herdeiro do ouro e da prata do nosso Pai, e os nossos filhos, as nossas gerações são restauradas também nessa área principalmente, amém? Então vamos lá, Deus dá a você a habilidade, a inteligência de construir recursos materiais, isso é herança, você vai deixar para os teus filhos uma herança. A herança é material, você toca. A herança, ela é material, você pode desenvolver, multiplicar, ou você pode destruir. Herança é para deixar para os filhos. O legado tem a ver com princípios e valores, tem a ver com conceitos que você vive ao longo da sua vida, tem a ver com uma história, um testemunho e um exemplo. Isso você não deixa numa conta bancária, isso você deixa dentro do seu filho, isso você deixa dentro de alguém. O que nós estamos falando aqui é que a paternidade, naturalmente, ela gera um legado para que as pessoas caminhem nos nossos passos. Existe uma geração inteira, e preste atenção, existe uma geração inteira que está esperando você se posicionar como homem de Deus, como filho de Deus, como mulher de Deus, como filha de Deus, para que eles venham e sigam os seus passos, porque Deus está dizendo, eu dei a você um legado para essa geração. Então, enquanto a gente fica no nosso berço esplêndido, tentando esperar a mamadeira chegar, a gente está deixando de construir um legado. E tem coisas que a gente tem que começar a construir hoje, não é amanhã. Tem coisas que a gente precisa bater no rosto assim e dizer, desperta aí, ó, acorda. Isso é para agora, é para já. Tem coisa que Deus está colocando na sua mão, que se você não desenvolver hoje, você não vai conseguir desenvolver amanhã. Se chama discernimento. E Deus está dizendo, você já tem muitos dons, constrói uma história, constrói um caminho, constrói uma cartilha para que a pessoa veja um testemunho na sua vida, e ela queira viver como você, ela queira andar com você, a começar dos seus filhos e a começar da sua esposa, a começar dos seus filhos e a começar do seu esposo, porque a gente começa gerando legado em casa. Eu gosto de pensar na seguinte ideia, eu amo vidas, eu sonho com vidas, eu sonho com conversões, eu sonho com pessoas sendo restauradas,
Eu nasci para isso, eu nasci para ver pessoas se restaurando, a minha vida é gasta para isso, eu quero ver mais. Mas eu sei de uma coisa, eu não vou conseguir alcançar o mundo inteiro como eu gostaria, eu não vou conseguir pisar em todas as nações como eu gostaria, eu não vou conseguir ir em todos os continentes como eu gostaria, mas se eu não conseguir incendiar o mundo inteiro, eu posso pelo menos incendiar o coração dos meus filhos e da minha esposa. Porque se eu conseguir fazer isso, eles vão me ajudar nessa grande tarefa de contagiar a sua própria geração. Meus filhos, os seus filhos, a minha esposa, os nossos filhos também, mas outras pessoas que vão tendo contato conosco. O que é que eu quero dizer com isso? É que o legado que você gera é para aqueles que vão se aproximar de você, é para aqueles que estarão com você, é para aqueles que querem receber de você. E quem sabe você não saiba disso, mas vai ser interessante entender hoje à noite, porque essa é a nossa identidade como Logos, essa é a nossa característica. Deus tem nos dado uma identidade, Deus tem nos dado um legado, e nós temos construído um legado e um favor. A herança, para você herdar, você precisa ser legitimamente filho ou parte daquela família, ou de alguma maneira você foi adotado, alguém daquela família decidiu dar para você um presente. O legado, para você receber, você precisa de alguma maneira ter um compromisso com aquele ambiente, você precisa ter um certo nível de relacionamento para que você receba o que a gente chama de legado ou herança espiritual ou porção dobrada. Isso é, Deus tem levantado pessoas e coisas no nosso meio, que estão crescendo e se desenvolvendo com Deus. E à medida que você caminha próximo, à medida que você paga o preço junto, à medida que você adora junto, à medida que você ora junto, você não apenas está construindo o legado, mas você está recebendo algo que pessoas construíram ao longo da vida. Toda a nossa história, minha e da Anne, o que a gente já viveu em missões, o que a gente experimentou, o que Deus já fez, isso não é algo que a gente vai levar para o túmulo. Deus está dizendo, tem uma geração que está vindo atrás de vocês, e vocês vão passar esse legado para essas pessoas, e essas pessoas vão viver mais do que vocês viveram, e vão experimentar coisas além do que vocês experimentaram, e elas irão mais alto do que vocês foram, porque isso significa andar no legado. Eu não sei se você está compreendendo, mas legado e herança, você precisa ter vínculos. Filho, quem tem identidade de filho, consegue ter vínculo, fazer vínculo. Mas quando a gente tem problemas mal resolvidos com relação a emoções, nós não fazemos vínculos. Nós temos medo de confiar no próximo. Nós dizemos assim, ó, igreja é falso. Todo mundo é falso, pastor. Olha o olho dela, como ela olhou para mim ali. Aquele olhar é olhar falso. Deus me livre, Deus me perdoe. Todo mundo é mentiroso. Não dá para confiar em ninguém. Calma, querido, calma, querida. Aquieta o coração, porque pode ser que você não conheça a pessoa suficiente para estar falando isso, e se você conhece a pessoa ainda tem esse problema, você tem a oportunidade de ajudá-la a se tornar melhor, mas não existe desculpa para a gente ficar longe, não existe desculpa para a gente não ter compromisso, não existe desculpa para a gente quebrar vínculo. Você queira ter sucesso na sua vida, em qualquer área espiritual, emocional, material, mas não existe como se desenvolver sem ter vínculo, sem ter relacionamento, sem herdar legado. O que nós estamos gerando hoje é para você que tem se comprometido. Herança é para filhos, filhos herdam herança. Quando se trata de legado, nós vemos eu vou ser o mais breve possível sobre essa história. Essa história de um homem chamado Abraão, que Deus deu a ele uma promessa. E qual foi a promessa sobre a vida de Abraão? Abraão, eu vou te dar um filho, e através desse filho você vai abençoar todas as nações da terra, e as nações da terra prosperarão em você. Isso é, não só os descendentes legítimos do teu filho, mas todos aqueles que são filhos na fé de Abraão através de Jesus, vão herdar as mesmas bênçãos que é o Espírito Santo, é o que a gente tem hoje. Então preste atenção, Abraão vem com essa promessa de Deus. Quem foi Abraão? Um pai na fé. Ele foi conhecido como o pai da fé, um homem da fé que se movia em fé. Ele gerou o caminho, ele abriu o caminho, ele preparou o lugar, e as pessoas vinham atrás seguindo a ele, e todo mundo que seguia ele herdava o que ele tinha. Um dia Deus falou para ele, você vai ter um filho, e esse filho, através dele, eu vou cumprir essas promessas. Abraão já era um cara de idade avançada. Você acha que um homem de 99 anos consegue fazer um filho?
Enfim, né? Hoje em dia a medicina dá uma ajudinha, dá uma força aí. Mas, cara, não é fácil. O cara tem que ser bom mesmo. E eu não sei não, hoje em dia, com esse monte de açúcar, um monte de gordura, não é tão tranquilo o negócio. Presta atenção. Quando Deus promete, Deus cumpre. Pode ser a pior época do mundo, mas Deus nunca vai deixar morrer a mensagem e a identidade da paternidade, porque sobre isso consiste o Evangelho. Então naquela época não tinha ninguém, Deus traz Abraão para a intimidade, Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, vem comigo aqui que eu quero te ensinar, e Deus fez dele um pai. Pode ser que o diabo aniquile e encha a terra inteira com o espírito de orfandade, mas sempre vai ter alguém que vai se levantar para levantar novos pais espirituais, novos filhos que vão desenvolver paternidade. Então Abraão foi um desses homens que Deus escolheu, e eu quero dizer, naquela época foi Abraão, mas hoje Deus está dizendo, eu escolhi você. Todos nós fomos escolhidos por Deus para revelar o coração paterno dele. Abraão se levanta, e a mulher de Abraão não acredita naquela promessa, naquela profecia que o anjo trouxe. Vê, né? Não acredito, porque olha só, Deus falou alguns anos atrás, olha como nós estamos, ainda não aconteceu. Tem uma pergunta para você. Deus é obrigado a andar no seu tempo? Deus tem que fazer as coisas na hora que você quer que Ele faça? Sim ou não? Não, né? Porque se fosse assim, Ele seria o barro e a gente o oleiro, o manda-chuva. E não é assim, você é o barro, eu sou o barro, Ele é o oleiro, Ele fala o tempo é dele, é no modo dele. Porque alguns de nós nos desesperamos no processo de esperar a promessa de Deus, porque a gente acha que Deus esqueceu de nós, Deus se atrasou, Deus perdeu o tempo. Novidade para você, Deus não perde o tempo, Deus não se atrasa. Quando Ele promete algo e você se mantém fiel ao que Ele falou, a espera faz parte do processo, do treinamento, para que você tenha a consistência de administrar a promessa que vai vir lá na frente. Então cuidado com a precipitação, cuidado com tentar correr para dar uma ajudinha para Deus. É o que aconteceu com a Sara. A mulher, ela tem um poder, a palavra terrível no bom sentido, tá? Positivamente, mas a mulher, ela tem um poder magnífico. De fato, a mulher consegue conversar com o homem, e se ela tiver a sabedoria de Provérbios 31, meu irmão, ela já ganhou tudo que ela precisa. Não precisa gritar, não precisa fazer charminho, não precisa colocar uma lingerie específica. Não. Só precisa saber falar, esperar o tempo certo e a hora certa. E Sara azucrinou a cabeça do marido, encheu a paciência do homem, dizendo, Deus falou, mas Deus não está cumprindo. Deus falou, mas Deus atrasou. Eu acho que o negócio não vai acontecer. Ô Abraão, peraí, te liga aí, Abraão, o que o negócio está passando aqui, o tempo a gente não está conseguindo, o que vai acontecer? A gente não vai ter herdeiro, eu vou morrer, tu vai morrer, tu já está velho, peraí. E Abraão falou, o que é que você quer, mulher? Olha o desespero, o que você quer, mulher? E ela falou assim, tá, nós temos uma serva, pega a serva, o nome da serva Bila. Não era para ele ter feito aquilo. O desespero nos faz dar passos que não deveríamos dar. Isso é ansiedade, independência. Ela não perguntou de Deus, Deus, o que a gente deve fazer? Ela falou assim, vou fazer e ponto final, e fez. Deu certo já? Deu Bila para ele, e ele se deitou com a concubina, com a escrava. Oi? Desculpa, Agar, Bila é outra. Agar. E Agar teve, obrigado meu amor, Agar teve a graça de Deus de ter sido fecundada e ficou grávida. No processo que a mulher ficou grávida, você imagina agora, Sara olhando para Agar e dizendo, está grávida, né? A barriguinha está crescendo, esse filho é meu, quero que você saiba aí que aqui a herança é eu que dei você para o meu marido. Sara não deu conta de lidar com o que ela tinha gerado. Vou repetir, Sara não deu conta de lidar com a precipitação dela. Ela entrou em desespero, entrou em ciúmes, ficou cheia de inveja, quando ela vê Agar tendo filho, e Abraão naturalmente na barriga dela, ai meu Deus, vai vir o meu filho, beijava a barriga, ai lindo, ai vai vir o meu filho, vai vir um filho. Sara estava do outro lado, chegou para ele assim,
agora você está passando mais tempo com esse menino, mais tempo com essa mulher. Ele falou: mulher, você não queria que tivesse um filho? Eu não tenho que dar assistência para o menino? Não, não deve dar assistência porque ela está tomando meu lugar, ela está me afrontando. Olha só, nem sempre a solução que você acha que é a solução vai resolver o seu problema. Às vezes você vai gerar um outro problema, pior ainda do que você imaginava, que foi o caso de Sara. Quem que nasceu? Ismael. Quem foi Ismael? Quando a gente fala sobre Ismael, espiritualmente, Ismael é o retrato da orfandade, é a ideia da orfandade. Isaac era filho, Ismael era o órfão, porque não era legítimo. Ismael nasce, só que ele era bastardo, ele não era legítimo na família. O que é que aconteceu? Ele tentou ele tentou pegar o direito legítimo, porque ele foi o primeiro filho que nasceu. Então eu quero herança, Abraão é meu pai, eu sou o primeiro filho, eu sou o herdeiro. Presta atenção, quando nós geramos Ismael, um filho fora da promessa, quando nós damos o nosso jeitinho, nós geramos um lutador ou um inimigo que vai lutar para pegar a herança que Deus falou que seria nossa. Às vezes a solução que você acha que é solução é um inimigo que você está gerando, que lá na frente vai comer você, que lá na frente vai destruir você e que vai tentar pegar centavo por centavo daquilo que é seu. Em outras palavras, não se precipite no processo de construir o legado. Não tente dar uma ajudinha para Deus no processo de construir a promessa que Deus te deu. Não tente empurrar o projeto de Deus. Espere no Senhor e ouça o que Ele tem para você. Nunca seja independente, porque pessoas independentes, elas geram legados negativos. Elas geram ansiedades, elas geram desesperos, elas geram ruínas para outras pessoas. E Deus está dizendo: se você é filho e você entende que eu sou seu pai, espera em mim, porque na hora que eu tiver que despertar você, eu vou despertar você. Na hora que eu tiver que chamar você, eu vou falar o suficiente alto para chamar você para perto. Não se desespere. Legado, Abraão não soube gerar o legado da maneira que Deus queria. E ele gerou duas vertentes, uma foi inimigo dele. Passamos já estou concluindo, para o destino. O que é o destino, o que é o propósito? O propósito é o que a gente faz com aquilo que Deus coloca na nossa mão. O propósito é o que a gente faz com o legado que nós recebemos de alguém, com a herança que nós recebemos de Deus. Deus está falando para nós hoje uma simples coisa: o seu destino é caminhar conduzido pelo meu Espírito, tal como Jesus foi conduzido pelo meu Espírito. O seu destino é glorificar a minha vida e realizar algumas obras. A uns Ele chamou para ministérios, a outros Ele chamou para o mundo de negócios, a outros Ele chamou para ser influenciadores no secreto, nos bastidores, a outros Ele chamou para outras coisas. O destino ou o propósito é o que Deus está dizendo, é o sentido pelo qual você vive, é a razão pelo qual você vive. E o que significa esse último ponto? Significa que o destino são os frutos do seu trabalho ao longo da sua vida. Quando você chegar daqui mais alguns anos, você vai olhar para trás e você vai dizer assim: uau, olha quantos frutos, olha quanta coisa Deus colocou na minha mão e eu fiz acontecer, eu multipliquei, eu gerei. Ou você vai olhar e vai dizer: meu Deus, não tem nada, eu estou olhando aqui, mas não tem nada, eu não fiz nada, eu não gerei nada. Deus está nos chamando a atenção hoje para dizer: todo mundo que foi gerado vem crescendo e se desenvolvendo com o mesmo DNA. Isso é, todo mundo aqui tem a habilidade de gerar, seja materialmente ou seja espiritualmente. Todo mundo tem a habilidade de gerar, porque você recebeu isso no seu DNA de Deus. Ele te passou algo, Ele te passou um legado. Homens te passaram legados. Honre o que homens passaram para você.
Honre a vida de homens que investiram na sua vida. Honre a vida de pessoas que orou por você, que valorizou você, que deu oportunidade a você. Significa você estar recebendo um legado. Esse legado você carrega para cumprir um propósito. E que propósito é esse? Gerar mais legado para deixar na vida de pessoas e produzir frutos que venham transformar ao invés de destruir. Nós somos transformadores. Comunidade Bíblica Logos, essa palavra é para a gente entender o nosso norte hoje. Nós não somos bebês chorões que ficamos chorando atrás de uma fralda para enxugar aqui os nossos olhos, de um paninho, de um lenço. Nós somos solucionadores de problemas. Deus nos chamou para sermos restauradores de almas feridas. Deus nos levantou para sermos solucionadores de crises. Nós já temos tudo o que precisamos. Então para de ter medo, para de ficar olhando para você: eu não posso, eu não consigo, eu sou pobre, meu pai não me aceitou. Porque Deus está dizendo: esquece tudo isso e olha para mim, porque eu tenho sustentado você até o dia de hoje. Eu tenho rejeitado você, eu não tenho aberto mão de você, então não abra mão de mim. Não me rejeite, venha para perto, cresça, deixe eu gerar em você um coração de filho. Nós temos uma responsabilidade diante dessa cidade, e a responsabilidade é gerar discípulos que sejam filhos de Jesus. Nós vamos caminhar até o final do ano, e eu quero perguntar: o que você vai gerar até o final do ano? Meu irmão, porque pagar conta de luz e de água é a coisa mais fácil. Deus vai te dar o recurso, mas Ele está dizendo assim: quem está disposto a olhar para pessoas que precisam de ajuda e liberar uma mensagem de amor, liberar um abraço e restaurar essas pessoas? Chegou o tempo da gente entender que é de fé em fé e de glória em glória. Chegou o tempo da gente sacudir a poeira dos nossos ombros aqui e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu de fato quero ingressar nessa geração de filhos que vão revelar o Pai. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu quero desenvolver esse mês inteiro. Então essa aqui é só uma introdução para o que a gente vai estar